Marhaba! Começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. Confira nesta edição. Na Palestina, segue Grande Marcha do Retorno. Israel amplia colonização e repressão. Regime sírio bombardeia campo de refugiados palestinos de Yarmouk mais uma vez. E no Iêmen, mais mortos. Confira também nosso momento cultural. Agora, fique com a gente. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول. Na Palestina, segue a Grande Marcha do Retorno a partir de Gaza, pela quarta semana seguida. Muitas mulheres se colocam à frente nos protestos, como vem fazendo em todas as ações de resistência à ocupação e limpeza étnica sionistas. Enquanto se intensifica a resistência, o Estado de Israel amplia a repressão e colonização de terras na Palestina ocupada. Quem comenta é a nossa correspondente palestina, Nájila. Olá! A Grande Marcha do Retorno ocorreu no dia 20 de abril pela quarta semana seguida em Gaza. As manifestações de massa ocorreram a partir de 5 campos de refugiados palestinos em direção ao cerco israelense. As forças de ocupação sionistas enfrentam essas marchas pacíficas usando balas de artilharia pesada. Crianças e jovens têm sido alvo de franco-atiradores, resultando na morte de 40 mártires desde 30 de março. Por outro lado, campanha de ataques e prisões e demolição de várias casas por Israel na Cisjordânia continua. Na cidade de Jenin, a resistência enfrentou essa ofensiva e um soldado da ocupação sionista foi ferido. Na cidade ocupada de Jerusalém, o Estado de Israel anunciou o início da implementação de um plano para estabelecer um assentamento a soldados do exército sionista em terras confiscadas da aldeia de Subaer. Este é o resumo dos acontecimentos da semana na Palestina. Obrigada. Obrigada, Nájila. Na última semana, o regime sírio intensificou bombardeios ao campo de refugiados palestinos de Yarmouk, na periferia da capital Damasco. Não é a primeira vez que o ditador Bashar al-Assad lança ofensiva contra Yarmouk. O regime realizou também um cerco criminoso ao campo, que impôs a fome e muitas outras privações aos habitantes. Yarmouk foi estabelecido em 1957, portanto, 9 anos após a Nakba, a catástrofe palestina de 1948, com a limpeza étnica para a criação do Estado de Israel. O campo era um dos maiores na Síria, chegando a reunir quase 200 mil palestinos. A repressão bárbara de Bashar al-Assad e aliados chegou a Yarmouk meses depois do início da Revolução em 2011, quando palestinos se uniram nos protestos contra a ditadura e por melhores condições de vida. Sob bombardeios e sitiada, a maioria da população de Yarmouk buscou um novo refúgio. Pouco menos de 20 mil restaram, sem sequer condições de deixar o local. Agora, eles enfrentam mais uma etapa da carnificina do regime. Quem comenta é o jornalista sírio Vitório Shams. Olá! Após concluir a destruição de Duma, expulsar seus habitantes e impedir inspeções sobre armas químicas por 2 semanas para esconder os efeitos de seus crimes, o regime sírio começou imediatamente a bombardear o campo de Yarmouk, praticamente destruindo-o. Esse campo já foi habitado por cerca de 200 mil palestinos e sírios pobres. Restam ainda poucos milhares de habitantes dentro do campo. Em 2015, Yarmouk foi invadida pelo Daesh, grupo autodenominado Estado Islâmico, através de checkpoints controlados pelo regime sírio e seus aliados, para servir de pretexto para sua destruição e a expulsão de seus habitantes. Esse campo foi estabelecido em 1957 para abrigar os refugiados palestinos. Ele está localizado a 8 quilômetros ao sul de Damasco, em uma área de 3 quilômetros quadrados. É o maior campo de refugiados palestinos fora da Palestina ocupada. A destruição deste campo e a expulsão dos refugiados faz parte de um velho sonho do general israelense Ariel Sharon, que certa vez afirmou, abre aspas, eu prometo que o dia do campo de Yarmouk vai chegar em algum momento. Fecha aspas. A destruição do campo e a expulsão dos refugiados palestinos para os países vizinhos e até mesmo para a Europa atendem claramente aos interesses do Estado de Israel. É isso, obrigado. Obrigada, Vitórios.
45 pessoas foram vítimas de bombardeios sauditas no Iêmen na última semana. Entre eles está o presidente do Supremo Conselho Político dos Houthis, Saleh al-Samad, assassinado no último dia 19. Já são mais de 10 mil mortos desde 2011 e 22 milhões em situação de risco, no que a própria ONU chama de pior crise humanitária. Para complicar, o presidente Trump vende armamentos pesados para o governo saudita e não concede visto para iemenitas. A crise no Iêmen se iniciou quando milhares de manifestantes tomaram as ruas exigindo o fim do regime, no início de 2011. O então presidente Ali Abdullah Saleh, há 33 anos no poder, comandou um massacre em Sanaa, no qual forças de segurança assassinaram 50 manifestantes no dia 18 de março do mesmo ano. Para manter seu domínio sobre o país, os governos dos Estados Unidos e da Arábia Saudita patrocinaram uma transição em que o presidente Saleh entregou o poder para seu vice-presidente, Mansur al-Hadi. No entanto, as massas voltaram às ruas contra o fim do subsídio no combustível em 2014, lideradas pelos Houthis, que tomaram o poder em Sanaa. Em março de 2015, a Arábia Saudita iniciou bombardeios indiscriminados que perduram até hoje. Qualquer solução tem que partir do fim dos bombardeios sauditas e da retirada de todas as forças estrangeiras do país. Israel utiliza o turismo e projetos de infraestrutura como forma de apagar a herança cultural palestina. Em lugar de aldeias que vêm sendo destruídas desde a Nakba, a catástrofe palestina de 48, apresenta, por exemplo, parques arqueológicos e nacionais à visitação. Contra isso, mantém-se a resistência cultural palestina, através da gastronomia, literatura, artes e memória, dentro e fora dos territórios ocupados por Israel. Em São Paulo, terá início em 5 de maio e cede até 26 do mesmo mês um curso de DAPC, dança típica palestina, no restaurante Espaço Cultural Aljânia. O endereço é Rua Rui Barbosa, 269. Esta foi mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica dos trabalhadores e das trabalhadoras. O programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 14 horas. Você pode entrar em contato conosco através da nossa página no Facebook. Obrigada. Shukran. Saura Ratanasser. Revolução até a vitória. أشد على أياديكم وأبو